Na última terça-feira, 29 de outubro, foi comemorado o Dia Mundial da Psoríase, doença que afeta de 2 a 3% da população do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. A data tem como objetivo informar e combater o estigma social, a discriminação e o isolamento dos doentes. Esse é o assunto do BDC Saúde de hoje. BDC Saúde. E para falar sobre psoríase, a gente recebe aqui no estúdio do Bom Dia Cidades a dermatologista Roseli Andrade. Bom dia, obrigada por estar aqui conosco. Bom dia, é um prazer. Para a gente começar, é importante falar que não é uma doença contagiosa, né? Porque as pessoas, olha, eu lembro que eu tinha um professor que tinha e a gente ficava assim um pouco receosa, isso lá atrás, né? Mas não é assim. Não, ela não é contagiosa, mas ela é estigmatizante porque são crostas e cascas que normalmente aparecem em áreas expostas, então às vezes no couro cabeludo, às vezes nos membros, nos cotovelos, nas pernas, e o paciente fica muito desconfortável, porque a reação de quem olha é de que é algo que ele não tem cuidado ou que pode ser transmitido, e essa informação é muito importante para que as pessoas saibam que não existe nenhum tipo de contágio ao toque. Não dá nem aperto de mão às vezes, né? Porque a pessoa fica com medo. Receio, fica, né? Exato. Então isso tem que ser quebrado. A psoríase, ela é uma doença que está intimamente ligado com o estresse emocional, com o estresse mental, e existe uma predisposição para pessoas daquela família, existe um gene lá, a parte genética, e que pode ter uma predisposição familiar. Então se eu tenho, a probabilidade de eu passar para o meu filho é grande? Existe a probabilidade para o filho ou para o neto, dependendo de como esses genes vão se rearranjar aí nos seus descendentes. A gente viu, inclusive, agora há pouco imagens, né, de pessoas com psoríase. E como identificar o início da doença? Em geral, você começa com placas de base vermelha e muito descamativas. Sabe quando cai vela em algum lugar que você vai tentar tirar a parafina? É aquele tipo de escama. Então ele pode iniciar nas áreas próximas ao couro cabeludo, não confundir com caspa ou com dermatite seborreica. Essa imagem que está passando agora, ela é uma imagem que fica na dúvida se o paciente tem psoríase ou se tem seborríase. Seborríase é esse limite entre a dermatite seborreica e a psoríase. Em geral, também acontece bastante no corpo e nas regiões de cotovelos e de joelhos. Ali são os locais que mais acontecem, mas elas podem ser placas múltiplas também em todo o tegumento do corpo, e existe um tipo que chama psoríase ungueal, onde a única alteração é uma alteração da unha, uma unha bastante irregular, muito quebradiça e normalmente com acometimento nas mãos também. Você comentou da questão emocional, né? Isso. Que está ligada. Mas que sintomas? Assim, o que a pessoa sente? Tem uma idade também, certo? Não tem. A gente tem crianças, adultos e idosos. Em geral, esse paciente ele tá com a imunidade um pouco mais baixa e foi algum gatilho que pode ter iniciado essa apresentação da doença, tanto a imunidade baixa como um estresse psicológico. Sei lá, mudou de escola, a criança, os pais estão se separando, ou um adulto que está naquela fase de emprego. Esses períodos, até quem já tem ela controlada, pode ter agudização do processo. Então eu digo que quem tem psoríase vai ter psoríase a vida toda, só que ele pode não manifestar as lesões. Então ela fica lá internalizada e períodos de crise. Então eu digo que é como que quando a gente tem diabetes ou pressão alta, tem que cuidar sempre com a medicação, ninguém fica sabendo o que você tem, mas em algum momento ela pode ter essa agudização que a gente chama. Tem um tratamento então para controlar, mas Tem. A gente consegue falar em prevenção? Não consegue falar em prevenção, não, porque às vezes assim, meu pai teve, meu avô teve e eu nunca tive.
então nunca manifestou, não tem como prevenir. É claro que mantendo a saúde em dia, os exames em dia, a gente tem um controle maior dessa situação. Exames de sangue? De sangue, mas assim, para saber se ela está bem como um todo, né? Se ela não tem nenhuma... para identificar, não tem como. Não existe, não existe. A manifestação é clínica, ela é aparente, e aí você procura o dermatologista para distinguir de outras lesões que podem ser parecidas e que não sejam psoríase. Para a gente terminar, que orientação você deixa justamente por isso, né? Assim, o que é preciso ficar atento e falar, preciso de um dermatologista o quanto antes? Normalmente uma lesão que passou mais de 3 a 4 meses, lesões que estão aumentando ou que tem essa característica da base vermelha e de muita descamação. Não utilizar cremes que alguém já utilizou por algum processo, porque em geral o corticoide, que é um tipo de medicação tópica ou oral, parece que melhora, mas dá um efeito rebote. Então, não fazer a automedicação. Hoje em dia existem medicamentos imunobiológicos que são injetáveis, que são tomados a cada mês ou a cada 3 meses, que tira totalmente essas lesões e o paciente tem uma vida normal, mas diagnóstico e tratamento com o dermatologista. E nada de ficar estigmatizando as pessoas, não é isso? Exato. Como o vitiligo, a psoríase também tem esse problema do estigma e de pensar que é contagioso. Tá aí, não é contagioso. Muito obrigada, viu, por essa aula. Que delícia conversar com você. Eu que agradeço. Este foi o BDC Saúde de hoje. BDC Saúde.